reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe o quê? Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Deixa a luz de Deus brilhar na tua vida pra te adorar. Vai compartilhando aí. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vai compartilhando para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, sejam edificados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, glória. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aí. Amém. Estou aqui para fazer, uma live, trazendo a palavra, orando juntamente com os nossos irmãos. Amém? Então peço aos irmãos, deixa aí no comentário de onde você é, seu pedido de oração, coloca aí a cidade, o nome e compartilhe, irmãos, no seu status, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso Deus, amém, através desta live. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, ainda não apareceu para mim aqui o comentário de vocês, mas deve ser a internet que deve estar meio lenta, amém. Agora eu gostaria que vocês colocassem aí, como que está chegando o som para vocês. Deixa eu olhar aqui como que está aqui a minha internet. Os irmãos colocam aí, se está tudo ok, se o som está bom, amém. Eu gostaria de fazer uma oração com todos, em seguida trazer aqui a palavra do nosso Deus, amém. E eu quero dizer para você, Jesus te ama, Ele está voltando, Ele está vindo para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui como porta-voz do Senhor Deus, estamos aqui como arauto, estamos aqui como atalaia, para poder anunciar que Ele vem, e que o juízo de Deus também virá sobre a terra, sobre todos aqueles que não quiserem se arrepender dos seus pecados. Mas aquele que se arrepender, aquele que crer e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. Você quer ser um salvo ou você quer ser condenado? A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. A escolha é sua, é você, somos nós quem escolhemos aonde vamos passar a eternidade, ao lado de Deus ou no lago de fogo, que é a segunda morte. Neste momento, eu convido você a buscar a Deus, a entregar-se a Jesus, que você venha crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus. Ele é o Filho de Deus que foi enviado a esta terra para buscar e salvar o que estava perdido. Deus entregou o seu único Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E se você crê em Jesus, se você aceita Jesus como teu Salvador, você terá direito à vida eterna. Se você aceitar e renunciar o seu pecado. Mas se você não crê em Jesus, você crê em outros deuses, em qualquer outra coisa, menos em Jesus, infelizmente eu quero dizer para você que você não terá direito à salvação. Porque a salvação, a vida eterna, são para aqueles que creem, que recebem a Jesus como teu Salvador. Amém? Então vamos orar nesse momento. Se você está doente, se você está deprimido, se você está acamado, não importa a situação, se estás angustiado, coloque a mão sobre o teu coração e vamos fazer 1 minuto de oração. Glorioso Deus, eterno Pai, soberano Deus, neste momento nós entramos em tua presença. Meu Deus, eu quero pedir a tua misericórdia em favor de todos aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão conectados, meu Deus, nesta página. Senhor, meu Pai, visita agora. Eu não tenho para dar, mas o Senhor tem a cura, a libertação, o Senhor tem a vitória, o Senhor tem a salvação para esta vida. Joga esta muralha por terra. Há pessoas devendo, há pessoas que estão, meu Pai, sem saber o que fazer da sua vida, há pessoas desejando a morte, até mesmo. Senhor, meu Pai, que o Senhor venha dar vida e vida com abundância. Que o Senhor venha dar o alívio para esta alma agora. Que o Senhor venha repreender esta dor, essa enfermidade agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas estas muralhas venham cair por terra. Que o teu nome venha ser glorificado através da nossa vida. Meu Deus, meu Pai, manifesta a tua glória, o teu poder. Enche-nos de ti, Senhor, nesta hora. Nós queremos a tua presença. Meu Deus, que a tua presença entre agora dentro desta casa. Que esta pessoa seja, Pai, cheia do teu Espírito Santo. Que ela possa transbordar da tua presença. Que ela venha sentir o renovo na vida dela. Meu Deus, que essa pessoa receba agora a cura, a libertação da obra de macumba, dos vícios também. Queima esses demônios que estão perturbando, atormentando a mente, a vida dessa pessoa, o lar, a família dessa pessoa. Vai de encontro agora, meu Deus. Sei que tu pode todas as coisas. Não tem nenhuma coisa que o Senhor não possa fazer. Tu és, meu Pai, o médico dos médicos, advogado, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O Senhor é tudo para nós. Nós te louvamos, glorificamos nessa noite. Meu Deus, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Agradecemos por esta oportunidade. Nós sabemos que vidas já estão sendo alcançadas, que a presença do Senhor já está, meu Pai, entrando nesta casa e fazendo mudança, trazendo transformação. Aonde o Senhor chega, o mal tem que sair. Quem sabe o mal estava dentro desta casa, atormentando a mente desta pessoa, fazendo até mesmo pensar coisas negativas, coisas erradas. Mas eu creio que a tua presença está entrando agora neste lar e todo mal está sendo banido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Há pessoas desenganadas da medicina. Vai de encontro agora, tirando daquele UTI, daquele leito, daquele hospital. Senhor, acrescenta os anos de vida desta mulher, desta jovem, deste homem, Senhor, desta criança. Essa pessoa que já foi, meu Pai, desenganada até mesmo da medicina. O médico falou que não tem jeito, que vai operar, vai tomar medicamento. Mas, infelizmente, para a medicina eles disseram que não tem jeito. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que dá a vida. O Senhor é o Deus que arranca o câncer. Não importa qual é a enfermidade. Se a paralisia, não importa. Até Lázaro, depois de 4 dias, o Senhor ressuscitou. Meu Deus, põe as tuas mãos, toca agora, queima este caroço, queima essa enfermidade, queima essa alergia, queima esse embaraço do diabo, queima esse demônio que está lutando contra esse lar, esse casamento, a vida financeira. Abre as portas, faz um milagre acontecer. Meu Deus, supre toda a necessidade destas vidas
Senhor, eu te peço agora, coloca as tuas mãos, queimando todo impedimento, venha falar aos corações de cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, meus queridos irmãos. Esta oração que eu fiz é uma oração bem curta, né? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero trazer aqui a palavra de Deus, né? Eu não vou demorar muito, porque eu ainda estou de repouso, né? Em recuperação da cirurgia que eu fiz. Então, ficar muito tempo aqui sentada, né? Não fica muito... Não pode trazer dor, alguma coisa assim, entendeu? Então, nós vamos aqui já a meditação da palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos 17. Atos 17, versículo... Deixa eu ver aqui o versículo que nós vamos meditar. Atos 17, nós vamos ler o versículo 1 até o 11. Amém? Então acompanhe aí com a sua Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia, pega a sua espada, pega aí a sua bússola. Ah, eu não tenho bússola. Tem sim, a palavra de Deus é uma bússola, é uma espada, é uma arma poderosa. Então vamos lá a meditação. Atos capítulo 17 e o versículo é o 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntaram o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém? E nós? Eles examinavam as Escrituras, depois de ouvir as pregações, os sermões. Eles procuravam ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com a Escritura. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Muitas pessoas simples demais, recebendo, acatando tudo, dando ouvido a tudo, mas nós precisamos peneirar o que nós estamos ouvindo. Nós não podemos acatar tudo, crer em tudo, porque nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Falsos profetas, apóstatas, por todos os lados, espíritos enganadores enganando pessoas, com ensinamentos maléficos. Estão pregando um evangelho que não é o evangelho da verdade, por isso tome cuidado. Seja bastante prudente. Seja prudente como uma serpente.
Vamos meditar na palavra de Deus, examinar, depois de ouvir um sermão, para ver se aquilo que está sendo pregado tem base, tem respaldo na Sagrada Escritura. Às vezes a gente faz tudo que o pregador manda, mas muitas das vezes, irmãos, o pregador, o que ele está mandando você fazer não tem base bíblica. Então nós temos que ser prudentes. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Há profetas, há pregadores que dizem assim: vira para o teu irmão do lado e profetiza que Deus vai dar um carro para ele. Mas espera lá, vamos devagar. Será que esse negócio de virar para o lado, profetizar um carro para o irmão, será que isso tem base bíblica? Será que os homens do passado viravam para o lado profetizando segundo a sua própria vontade? Não, toda profecia que eles entregavam, elas vinham de Deus. Eles recebiam algo, uma mensagem de Deus, e depois eles transmitiam aquela mensagem que era recebida de Deus. Isso é profecia. Profecia é quando você recebe uma mensagem de Deus, uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus, e Deus manda você passar para alguém. A profecia é algo que você recebe de Deus, é inspiração divina. A gente fala pela inspiração de Deus e não por nossa própria vontade. Eu quero profetizar isso, eu vou profetizar. E se depois não cumprir? E se não foi Deus que mandou você falar? A gente tem que ter responsabilidade, porque há muitas pessoas por aí desviadas da fé que não creem mais nada por causa de falsas profecias, por ficarem acreditando em tudo quanto é profecia. Cuidado com as profetadas. Cuidado com aquele negócio, vira para o lado e profetiza para o teu irmão. Porque depois não vai acontecer. Porque talvez não é da vontade de Deus. E aí você vai ficar frustrado, abatido na fé e vai querer se desviar dos caminhos do Senhor. E é isso que o diabo quer. Nós precisamos ser prudentes, nos alicerçar na presença de Deus. Uma coisa eu quero dizer: Paulo, ele foi para Tessalônica pregar a palavra, ensinar o evangelho, falar a respeito do verdadeiro evangelho. Qual a mensagem que ele pregava? Cristo. Era Cristo. A mensagem de Paulo era Cristo. Ele estava pregando para convencer aquele povo que Jesus era o Salvador, era o Cristo, né? Mas muitos não aceitavam. Por quê? Eles não esperavam o Messias sofredor, né? Não, peraí, esse Messias não, esse aí sofredor, veio aqui para sofrer. Nós esperamos o Messias militar, que vai livrar do jugo de Roma. Nós esperamos um Messias provedor, que vai preparar comida para todo mundo e vai matar a fome de todo mundo. Agora o Messias sofredor, muitos não queriam aceitá-lo, porque Jesus foi crucificado. Então muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Imagina que o Salvador vai ser crucificado, vai ser açoitado, vai chegar montado num jumentinho. Imagina que o nosso Salvador vai vir dessa maneira. Então muitos não aceitavam, olhavam para ele, não via beleza para que o aceitasse e o desprezavam. Não fazia caso dele. Olha aí. Mas Paulo está aqui pregando. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Cristo. Este que foi crucificado, que muitos o desprezaram, cuspiram em seu rosto. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o Cristo. E quantas pessoas ficavam furiosas com Paulo, furiosas com Barnabé, porque eles estavam pregando o Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu na cruz, mas ao terceiro dia não ficou na sepultura. Pensa, meus irmãos, no alvoroço, no levante de Satanás. Por que muitos pregadores hoje não têm luta, não têm perseguição? Porque pregam o que o povo quer ouvir. Pregam uma mensagem que não é a mensagem da cruz. Pregam um evangelho que não é o da paz, da reconciliação. Estão pregando, não pregam contra o pecado. Como
que vai ter perseguição, irmão? Pregando uma coisa que não tem base bíblica, que não incomoda Satanás. Agora, peraí, se você começar a pregar a Bíblia, o que Paulo pregava, aí o inimigo vai começar a ficar incomodado com você. Paulo foi perseguido, Barnabé também, Silas também. Todos aqueles, meus irmãos, que anunciaram o Evangelho foram perseguidos. E todos aqueles que quiserem viver em Cristo padecerão perseguições, diz a palavra de Deus também. A palavra de Deus diz que as pessoas disseram, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também em Tessalônica. Eles se levantavam, tentavam atrapalhar a obra de Deus. Mas a obra de Deus ninguém pode desfazê-la. E de repente o Espírito Santo os conduziu para a cidade de Bereia. E chegando em Bereia, olha que algo tremendo aqui. A Bíblia diz que os crentes bereanos eram, ou seja, foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles foram mais honrados do que aqueles que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque eles demonstraram grande interesse pela palavra do Senhor. Eles demonstraram grande interesse pela palavra de Deus. Quantas pessoas que não têm demonstrado nenhum interesse pela palavra de Deus? Ele quer ir no culto só para buscar bênçãos, quer ser crente só para receber vitórias. Mas espera aí, e a palavra do Senhor? A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Aqueles que demonstram interesse pela sua palavra, é esse que Deus quer honrar. É esse que Deus vai honrar. Você que ama a palavra, você que preza a palavra de Deus, você que tem recebido a palavra com espírito amigável, da mesma maneira que os crentes bereanos, o Senhor vai te honrar. Se prepare. Você que quer ter compromisso com a palavra de Deus, você que procura ter compromisso com a palavra, Deus vai te honrar. Porque Deus honra aqueles que o honram. Olha, é interessante, é maravilhoso olhar para um povo assim e ver esse povo aqui voltado à palavra de Deus, interessado em aprender de Jesus, em conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é através da Bíblia, é através da palavra que você vai passar a ter um conhecimento de Deus. Amém? Olha aí, a Bíblia diz, o profeta Abacuque falou assim, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra e quando ele ouviu a palavra, isso causou temor no seu coração. Temi. O que é o temor? É o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor é o princípio da sabedoria. Como que eu sei que alguém verdadeiramente conhece a Deus, tem o conhecimento de Deus? Quando eu olho para essa pessoa e vejo que ela tem o temor de Deus no teu coração. O temor de Deus, o temor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Olha, o que é temor? É você ter um grande respeito por Deus, pelas coisas de Deus. É você respeitar, é você ter reverência à presença do Senhor, à palavra de Deus, né? Que nós possamos nos voltar para Deus, nos voltar para a palavra do Senhor. Aquele que despreza a palavra, ele está desprezando o próprio Senhor Jesus. Não despreze jamais a palavra de Deus. Não rejeite jamais a palavra do Senhor, por mais que ela seja uma palavra dura, de repreensão, de correção. Receba como filho, receba, não seja bastardo. Receba a palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós podemos ver que na época do profeta Abacuque,
ele estava vivendo na época do reinado de Joaquim, e aquela época ele estava ali entre o povo de Judá, e nós sabemos que ele teve um diálogo com Deus, ele entrou numa conversa com o Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem nem ânimo para falar com Deus? Quantas vezes a gente está cheio de dúvidas, querendo entender tantas coisas, só que ao invés de perguntar para Deus, a gente vai perguntar, a gente vai conversar com pessoas que não vão saber falar com a gente, esclarecer, nos entender. Até os nossos problemas, nós temos que contar para Deus. Ele estava cheio de dúvidas, ele pensava, meu Deus, como que Deus, sendo um Deus tão santo, tão bom, fica deixando esse povo aí desse jeito, nessa violência, nesse pecado, Deus não faz nada. Era essa a visão que ele estava tendo. Deus não faz nada, Deus está em silêncio. Eu sei que o silêncio de Deus é difícil de aceitar. É difícil de aceitar o silêncio de Deus. Mas tem hora que Deus ele fica em silêncio. Deus fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que ele não esteja trabalhando, nos vendo, nos contemplando. Mesmo no silêncio, o Senhor Deus está trabalhando, está nos vendo, está nos contemplando. A mão dele continua estendida. Não é porque ele está em silêncio que a mão dele está encurtada. Abacuque começa clamando, gritando, falando com Deus, violência. E cadê? O Senhor não vem com a salvação, o Senhor não faz nada. O justo está sofrendo e o ímpio está prosperando, Deus. Por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que o rico está ficando mais rico? Eles roubam, eles matam, a ganância está presente em seus corações. Homens cheios de inveja, presunçosos, estão prosperando. Andam na mentira, na falsidade e estão prosperando, Deus. E por que, Senhor? Porque o justo está sofrendo. Eu não estou entendendo nada. Eu não acredito que o Senhor seja um Deus injusto. Deus é justo. Ele perguntando. Às vezes a gente pensa que Deus vai responder de uma maneira para a gente, ele responde de outra. Esperamos uma palavra de um jeito e Deus fala de outro. Às vezes a gente fica, esperando que Deus vai dizer assim, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Aí o Brasil vai prosperar, vai melhorar a sua vida. Pode ter certeza que amanhã essa luta vai acabar e de repente Deus fala assim, olha, se prepara porque vai piorar. O meu juízo vai chegar, está chegando aí. Se prepara. É o que muitos não querem ouvir nos dias de hoje. Quantas pessoas indo para a igreja, querendo só palavra de bênção, querendo ouvir que tudo vai melhorar, tantos profetas que estão profetizando segundo a sua própria vontade, falando algo que Deus não mandou falar. Dizendo, olha, o Brasil vai prosperar. Porque vai ter isso, porque o governo vai ser uma bênção, porque vai ter filé mignon, porque vai ter isso, todo mundo vai prosperar. Quando, meus irmãos, a Bíblia diz que o juízo de Deus está chegando. Estamos no intervalo da 69ª para a 70ª semana de Daniel. A trombeta está para tocar, meu irmão. Um povo está para ser retirado desta terra. A igreja do Senhor vai subir. E os impenitentes que não querem se arrepender dos seus pecados vão ficar aqui. O juízo de Deus está vindo. Eu estou aqui para anunciar para você que o juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está chegando. Ainda que muitos tenham por tardia. Dizem a Deus está tardando. Não, Ele não retarda a sua promessa. Deus, eu sei que Ele é paciente, Ele é longânimo. Deus falou assim, olha, o Abacuque, fica tranquilo, o meu juízo virá. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Só que Deus é longânimo, né? Dá tempo para a pessoa se arrepender. Às vezes Ele usa o ímpio como instrumento para poder fazer o servo dele chegar onde Ele quer que ele chegue, colocar no prumo, consertar o teu altar, né? Deus falou, eu vou levantar, eu vou suscitar os caldeus. Eu vou levantar o povo babilônio.
contra o povo de Judá. Eu vou espremer este povo. Quem sabe assim vão se arrepender dos seus pecados. Mas depois meu juízo também virá sobre essa nação ímpia, idólatra. Eu uso, mas eu não aprovo. Eu quero dizer que eu uso, mas só que eu não aprovo o que eles fazem. A maneira que eles andam. Deus pode até usar, mas coisa errada, Deus não aprova. Deus não aprova. Deus não ama o pecado. Ele pode até usar o ímpio. Usar a jumenta do Balaão. Tem muita gente usada por Deus. Está sendo um instrumento na mão de Deus. Mas não vão subir para a glória. Não vão morar na glória. Porque não são templo, morada do Espírito Santo. São apenas usados. Mas são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Estão andando pelo caminho largo, espaçoso, que conduz à morte eterna, ao abismo. Olha aí. Não confie por você estar sendo usado por Deus, que você vai subir para a glória. Dom não salva ninguém. Muitos vão dizer naquele dia, Mateus capítulo 7, eu comi, eu bebi, eu profetizei no teu nome, expulsei demônios, curei os enfermos. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim vós, que praticais a iniquidade. Você que foi idólatra, beberrão, adúltero, que não se converteu, que não abandonou o seu pecado, apartai de mim vós, que praticais a iniquidade. O dom não salva. Deus ia usar os caldeus para espremer o povo de Judá. E Deus falou assim, ô Abacuque, pega uma tábua, escreve em letra bem legível, bem grande, e coloca ali que quando alguém passar correndo de longe, vai dar para ler o que está escrito aí. Amém? Que o meu juízo virá e o justo viverá da fé. Olha só, o justo viverá da fé. O justo vai ser salvo pela fé. Meu Deus. Se você não crer em Jesus, você está perdido. Se você não entregar a tua vida para Jesus, você está perdido. Não há salvação para você. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. Você terá um passaporte para o céu. Se você entregar a sua vida para Jesus, o reino do céu, o céu está te esperando. O céu está te aguardando. Tem uma morada para você também lá, que foi preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. E voltando aqui, meus irmãos, a palavra que nós estamos falando, né? Quantas pessoas às vezes, eu quero ler aqui, ó, tem até inveja de ver a prosperidade do ímpio. Às vezes questiona, quantas vezes a gente já questionou a Deus, não é verdade? Ô Senhor, por quê? Eu estou na tua casa todo dia, fazendo a tua vontade, e as coisas não estão dando certo para mim, parece que está indo tudo de mal a pior. O que tem de errado? Agora o ímpio, a gente olha lá, ele está só prosperando, progredindo, parece que ele é tão feliz, mais feliz do que eu. Irmão, é porque o gozo dele é aqui. O nosso gozo não é aqui. Nosso gozo é no céu. Nossa alegria será no céu. Alegria completa. Que ninguém poderá tirar de nós. Amém? Olha aqui. Salmos 73, o título. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Às vezes a pessoa acha até que Deus é ruim, né? Não, Deus não é bom, não. Acho que Deus não é bom, porque olha, eu estou aqui fazendo a vontade dele, estou sofrendo, e estou em cima de uma cama, e estou com câncer. Eu quero dizer, antes de você abrir tua boca para falar, nós estamos sujeitos a tudo. A gente pode pegar um câncer, podemos ficar paralíticos, a figueira pode não florescer, o produto da oliveira pode mentir, mas ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e não haja fruto na videira, e nem vaca no curral. Sabe o que disse aqui esse homem, Abacuque, esse profeta? Eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que é isso? Uma declaração de fé do homem de Deus, do profeta Abacuque. Ele começa clamando, gritando, questionando ao Senhor. Mas depois ele termina com uma declaração de fé.
Amém? Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso.